E aí o São Paulo, do professor Zuzu, professor Zubeldia. Não, eu acho, né? Não jogou bem, não ganhou o jogo dentro do Morumbi com um grande público, vai se classificar, a gente sabe que vai se classificar, mas ainda vai brigar pela liderança do seu grupo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse jogo. Você assistiu o jogo, Mauro? Sim. O que você achou? Cara, eu achei, Vandeli, que o São Paulo começou até bem, teve parecia até que faria o gol, que tomaria o controle do jogo. Depois, de um certo momento, o Barcelona conseguiu dar uma equilibrada na partida, conseguiu neutralizar o São Paulo e conduziu o jogo no 0-0 sem que o São Paulo fosse tão ameaçador. Não foi uma boa partida. Também acho que é um pouco pretencioso o torcedor achar que o São Paulo vai jogar bem todo o jogo, vai ganhar todo o jogo. Teve uma sequência ótima desde a chegada do Luiz Zubeldia, mas jogos assim vão acontecer. E é Libertadores, ela é assim. E não mudou nada com relação à classificação. Uma vitória por um gol sobre o Talheres lá no Morumbi, na última semana do mês, né? O São Paulo passa em primeiro do grupo. Então, vencendo, deve ser o jogo mais difícil. O Talheres é um time melhor que o Barcelona, não por acaso está à frente, né? Está liderando o grupo. Mas teria que vencer e continua tendo que vencer para poder se classificar. Exatamente isso. E o nosso Vampir, você viu o jogo, Beto? Assisti o jogo também, né, professor? Você até com o pessoal aqui da Jovem Pan mesmo, né? A gente estava gravando lá o Rei da Resenha. Com Lulinha, né? Com Lulinha. Se ganha, ficaria um ponto atrás do Talheres, na classificação. Já está classificado. O resultado, quando fala ganha, porque foi mais de 40 mil torcedores. Sempre sai uma expectativa de que vai ganhar, né? Tem a chance ainda, só depende dele na última rodada ganhar do Talheres e passar. Pode chegar a 15 e o Talheres ficar com 13. Né? Não foi uma grande partida. A melhor oportunidade que teve mesmo foi no finalzinho do jogo. Né? Pode chegar a 13, né? Tá na tela lá. 13. O Tajeres tem 13 pontos, 4 vitórias e tem mais 6 de saldo, né? E o São Paulo ganha. O São Paulo tem 10. Vai para 6, ele quer para 5. 3 vitórias e um saldo de 5, né? Barcelona de Guayaquil, 3 pontos, nenhuma vitória e menos 4 gols. E o Cobressal, 1 ponto apenas, nenhuma vitória e 7 gols negativos. Essa é a situação do grupo do São Paulo. E ainda com relação ao jogo de ontem, aqui nós temos esses números que eu acho importantes. São Paulo, o jogo terminou 0-0. São Paulo finalizou 16 vezes. 2 só certas. Então, é aquela palavrinha-chave que tem sido usada há muito tempo nos últimos tempos por vários treinadores, que é a eficiência. A eficiência. Então, daqui 15 segundinhos nós estaremos juntos com as emissoras de rádio também. Vamp e o Mauro vão poder falar um pouquinho sobre isso. Porque exatamente em cima dessa observação feita por vários treinadores com relação à eficiência. Eles nas entrevistas sempre encaixam isso. Estamos de volta com as nossas emissoras de rádio também. É a eficiência. O cara até chega, né, Mauro? Chega perto, mas aquele negócio de acertar no gol, levar perigo, realmente... Leva o gol anulado do Luciano, bem anulado também, né? Isso daí faz parte mesmo, foi bem anulado, é verdade. Mauro, a eficiência, o técnico está falando só para dar uma amortecida nas críticas, os técnicos, né? Ou realmente está faltando eficiência? De uma forma geral. Eu acho que sim, eu acho que o jogo ontem não foi um jogo tão intenso. O Zubeldia tem sido até um cara muito objetivo nas suas entrevistas, mas eu acho que, cara, você está normal, né? Libertadores, você não vai vencer todos os jogos. O Barcelona não está no seu melhor momento, mas dos times aí não brasileiros e não argentinos, foi o único que chegou em semifinal nas últimas temporadas. E o São Paulo ontem não venceu, acontece. É meio decepcionante para o torcedor, que está acostumado aí agora a um bom momento. Mas acho que é até bom para cair um pouco na real, né? Entender que não é tão simples, né? Não vai ganhar todos os jogos. Vai perder, vai empatar. Essas coisas vão acontecer. Estou lembrando o nosso apresentador titular, Tiago Asmar, ontem no programa. Ele fez um discurso. Professor Zuzu, a gente aqui tentando segurar, Mauro. Você sabe que a gente tenta dar uma segurada. Você não prefere dar uma maneirada? Porque foi um jogo, deu certo. O time também não era tão poderoso. A gente está tentando colocar um pouquinho... Tem um contexto, né? No contexto. Mas ele não. Que é o máximo. Esse é o técnico corajoso. Calma, relaxa. Aí tem o jogo e 0-0. É um tropeço dentro do Morumbi. De novo, porque a torcida foi
foi lá esperando um pouquinho daquilo que aconteceu no jogo anterior. Não adianta você tentar levar, digamos assim, cautela para o Thiago Asmar. Não. O esforço é grande, mas não tem jeito. Ele é muito empolgado, né? Ele é muito empolgado, né, Vamp? Não foi? Vai. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Uma melhora sim, mas tem muita coisa, né? Melhor, claro. Entendeu? E a coisa boa foi a volta do Lucas. Voltou a jogar e tudo. E a colocação também, né, professor? Que dos times brasileiros da Libertadores, o Botafogo hoje assegurou também a sua vaga, né? Estava praticamente fora nas 2 primeiras rodadas. Ontem assegurou. O Grêmio vai voltar a jogar. Precisa também, estava quase na mesma situação do Botafogo. Os times brasileiros vão tudo classificar. Só o Grêmio aí que corre risco. E aí tem que ver a colocação, se em primeiro ou segundo, porque vai ter duelos brasileiros. Bom, e aí? O São Paulo ontem? Olha, eu vi um São Paulo que foi talvez um pouco menos criativo do que nos últimos jogos. E isso passa por algumas coisas. Acho que o Zubeldia ainda está entendendo mais ou menos o elenco do São Paulo. É um período muito curto desde que ele assumiu. Lógico, tiveram bons resultados e aí é aquela coisa que você falou, o pilhado fica extremamente muito entusiasmado. Todo mundo, torcedor fica entusiasmado, fala que é o novo Tele Santana. É aquela coisa que o Bruno gosta de falar bastante, não é para exagerar nem para cima e nem para baixo. Ele está fazendo conseguiu resultados bacanas, mas ainda tá entendendo como funciona esse elenco do São Paulo. E acho que algumas peças ele ainda precisa ver melhor como é que elas podem se encaixar no time. Para mim, um grande exemplo é o Galopo. O Galopo, para mim, é um jogador que ainda não conseguiu encontrar exatamente a sua posição no time do São Paulo. Ele não funciona, ele não consegue render ao máximo como segundo volante, como primeiro volante, como meia. Ele não tem aquela qualidade do passe final. Como mais próximo do gol, ele chegou até a marcar bastantes gols sob o comando do Rogério Ceni, mas ainda assim acabou sofrendo com a lesão e não conseguiu dar sequência. O Luciano, sempre existe aquele debate, o Luciano é um 10, o Luciano é um meio atacante. Eu acho que ele pode fazer essa função, mas ontem e contra o Fluminense, nesses 2 jogos, eu senti que tinha um buraco muito grande no meio, entre os volantes e os atacantes. O Luciano, lógico, ele faz essa função que ele cai muito para fazer uma linha de 4 atacantes ali do lado do centroavante, ou o Juan ou o André Silva, mas acaba faltando essa criatividade. Eu não vou nem citar que falta Rames Rodrigues, que falta essas coisas, acho que já é carta fora do baralho. Mas... O Rames está machucado, tá o quê? Ele não está relacionado mesmo. Opção técnica. Não, ele está fora dos planos. Hoje tem uma entrevista do presidente falando que já sentiu, poxa, demorou para sentir, já sentiu que o Rames não está mais nos planos do professor Zubeldia, como ele estava nos planos dos técnicos anteriores, né? E que talvez, se aparecer uma oferta boa na metade do ano, palavras do presidente do São Paulo, oferta boa para ele, Rames Rodrigues, e que seja também muito boa para o São Paulo. Possibilidade ele pode sair. De Boca Juniors, esse negócio coisa concreta, até agora não apareceu. Né? Vamos ouvir um trecho da entrevista do técnico do São Paulo, depois a gente fala um pouquinho sobre aquilo que ele disse após a partida. Vamos acompanhar o que disse o professor Zubeldia. Muy importante. Nosotros ya estamos clasificados, ¿no? Claro que siempre que se juega de local queremos ganar porque hay mucha gente nuestra, queremos ganar por nuestra gente, por nosotros, por nuestra gente, por la atmósfera que hay en Copa Libertadores, porque queremos terminar primero en el grupo. Todavía tenemos chance de terminar primero, pero yo hoy falaba con ellos, conversaba en la charla técnica antes de venir aquí y decía que es Copa Libertadores o Copa Sudamericana, es un proceso donde vos te vas enfrentando con distintos equipos y los distintos equipos tienen distintas características. A veces un equipo como hoy se encierran, te hacen un embudo para que vos no tengas opciones por adentro y tengas que desdoblar por afuera. Te corta con faltas, tuvimos mucha falta o córner y de golpe por ahí son situaciones que terminás aprovechándola por la cantidad de pelota parada que tenés, de bola parada que tenés. Entonces yo creo que el partido de hoy para nosotros es un aprendizaje porque
entendemos que aquí, sobre todo en instancias finales, yo lo viví con Liga de Quito, en instancias finales los equipos van a tratar de hacer este juego, ¿no? De hacer un embudo y de cortar el juego, de hacer un embudo. Para mí es muy importante que haya sucedido esto ahora, porque yo ahora tengo margen de error. El equipo tiene margen de error. Cuando ya juguemos octavo de final, cuarto de final, semifinal, ya es cara o cruz. Ya no tenés margen de error. Entonces para nosotros es muy bueno que ocurra esto, porque vamos aprendiendo y vamos buscando variantes a través del proceso. É o discurso de chegada, na verdade, né? Início de caminhada. Eu peguei aqui esse trecho quando ele disse: agora eu tenho margem de erro, a equipe tem margem de erro, quando jogo oitavas de final, quartas de final, aí não teremos mais margem de erro. O Mauro falou há instantes, é início de caminhada, vai se ajustando, não vai jogar bem toda hora. O discurso dele casa com a realidade, né, Mauro? Eu acho que assim, o que está fora da realidade é esse otimismo exagerado aí de achar que vai ganhar todo jogo, né? Não é assim. Ontem foi um jogo ruim. E repito, o Barcelona está mal nessa Libertadores, mas é o único time que não é brasileiro ou argentino que entrou em fase semifinal dos Libertadores nos últimos anos. É isso aí. Os outros não conseguem, é só o Brasil e a Argentina, com o domínio brasileiro, né? Então, não é um time qualquer, é um time que está acostumado à competição, um clube que frequenta a Libertadores, chega em fase de mata-mata, esse ano não vai chegar, né? Vai para a Sul-Americana, né? Mas é normal que tenha uma dificuldade. O Fluminense ganhou um jogo outro dia do Colo-Colo, né? Tomando um sufoco danado lá. Verdade. Uma pressão danada dele. Tomou no Maracanã e tomou lá, né? Ganhou o jogo de 1-0, quer dizer, não pode olhar só o resultado. São Paulo até acho que foi melhor, mas não teve uma grande atuação. Um extremo do São Paulo, né? Carpini, estava todo mundo carpinizado quando ganharam lá nos pênaltis, aquele jogo horroroso, aquela Supercopa lá em Belo Horizonte. Jogo horrível. Aí ganharam, nossa, agora carpinizado. Aí ganharam do Corinthians em Itaquera, não, carpinizado. Depois Carpini não serve, agora Zubeldia. Zubelzidiados. Aí ontem não estão tanto. Menos, né? Calma. E assim, jogou segunda, jogou quinta. Sabe? São vários jogos. Normal. O que você achou, Vamp, da palavra do professor? Não, você viu que ele falou que... E é verdade mesmo. São um futebol distinto. Ele vai enfrentar agora um argentino. Pegou ontem um equatoriano. São escolas diferentes, né, na América do Sul. Mas o importante é que o São Paulo tá ali, pode brigar pela primeira colocação. Só depende dele. Né? Poderia estar na primeira colocação hoje. Hoje não dava. Chegava a 12, né? E a mesma... Chegava a 12. E chegando na última rodada, só depende dele, para a liderança. Claro. Porque depois vem os potes, né, professor? Nesse pote 2 pode estar um Flamengo, pode estar um Botafogo. O Botafogo, para ficar primeiro, precisa ganhar de novo o jogo fora de casa. Tem isso olhar também para a tabela, mas o principal foi feito, que é a classificação. Sem dúvida. É a classificação. E aí, Boni? Não, concordo. Eu acho que, como você disse, as palavras do técnico vão muito com o que tem que ser analisado. O São Paulo não vai jogar sempre bem, é um técnico novo, é um técnico que não conheceu o futebol brasileiro e está se adaptando. Vão ter atuações ruins. Aí a questão é o que... Mas o time melhorou, a bem da verdade. Em relação... mas já é uma orquestra sinfônica? Claro que não, muito longe disso. Mas melhorou em relação a como estava. Você já vê a alternativa. É um processo. Ele tem 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Exato. E começar com esses resultados é bom. É bom para dar um respiro para ele. Mas também não para ser essa coisa magnífica, achar que ele é um técnico espetacular. Não, tá chegando, tá se adaptando. O importante é que o São Paulo, eu vejo já alternativas de jogo, esquemas diferentes, coisa que não se via com o Carpini. O Carpini repetia muito os times titulares e não se via outras alternativas, outros tipos de jogo. Com o Zubeldia já se vê isso. Faltou, acho que um pouco de criatividade ontem, faltou. Mas o importante é que ele está testando peças, ele está mudando. E ele chega, Boni, você vê que ele chega no jogo contra esse Barcelona lá. Ele chega aqui, ele não assume no campo, que é contra o Atlético Goianiense, mas ele vai ao jogo. O Milton Cruz fica no banco. Não teve tempo de treinar. Essa parada aí que vai ter agora em 15 dias, ele deve fazer alguma coisa para melhorar. Aquilo que o senhor falou, Anderson, que os clubes tudo um monte de gente vai dar graças a Deus que vai recuperar jogadores. Ele que chegou, ele não teve esse tempo ainda de... Ele pegou jogo atrás de jogo. O próprio Lucas não está 100%. Eu citei até ontem, o Mauro não estava no programa, eu citei até ontem o que disse o Arrascaeta.
sobre... Alguém perguntou para ele, ele disse, eu vou voltar inteiro, esses dias serão importantes para voltar inteiro. Sempre se cobra aqui, o Mauro, todo mundo cobra. Puxa, com o talento do Arrascaeta, já pensou se ele tivesse em forma, com fôlego, para jogar o tempo todo? Seria importante, evidentemente. E ele citou isso. Ele e outros clubes com jogadores machucados, lesionados, vão ter esses dias para tentar trazer de volta o elenco todo. Enfim, imagino que seja isso. E aqueles que não treinam. Palmeiras com o Dudu também. Internacional. Aliás, eu acho que já chegou, né? O Grêmio estaria hoje treinando no Corinthians, o Internacional estava treinando na PUC do Rio Grande do Sul, e informações que poderia passar alguns dias agora em Itu, aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, a vida vai voltando. E essas duas rodadas são, na verdade, foi o menos traumático para acontecer. Aquela história inicial, para o campeonato, tem que parar todas as divisões, acabou tudo, não pode ter rebaixamento. Quer dizer, aquele primeiro impacto foi passando. Né? Eu vou até depois voltar nesse assunto, porque eu queria conhecer em cima disso. Agora já é uma realidade. Eu não vi o Mauro falando sobre isso aqui no programa, né? Eu não estava no programa quando o Mauro deve falar, mas eu queria até ouvir um pouquinho o Mauro. Mas em cima disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para concluir o São Paulo aqui. Eu disse que o bom negócio foi a volta do Lucas Moura. Ele voltou, um mês fora do time. Voltou. Ele é um jogador diferente mesmo e deixa o time melhor. A gente tem até uma sonora, né? Sonora é uma arte. Diz o seguinte, está na tela agora. Importante, dizendo o Lucas, importante esses primeiros minutos para tirar a ansiedade. Mas estou me sentindo bem, curado. Agora é continuar se cuidando. A gente tem que pensar nisso aí, buscar a primeira colocação e depende só da gente. A gente deixou a desejar hoje. Faltou um pouquinho de agressividade, de tranquilidade. Adversário se defendeu, mas a gente tem que fazer um pouco mais. Claramente ele volta e o São Paulo... Quantos jogos? Me diga. 11 jogos fora, sem o Lucas. E está voltando. Mauro, ele é um jogador diferente nesse elenco do São Paulo. O retorno dele, o que você pensa? Primeiro teve a questão física, né? Ele ficou parado esse tempo todo, entrar em forma e tudo mais, e ver como é que o Zubeldia vai pretender utilizá-lo, né? Porque ele era um jogador de lado, no Tottenham virou um jogador que atuava mais vindo de trás, mais centralizado, ele pode fazer diferentes funções. Vai depender muito de como é que o Zubeldia imagina, né? Como é que ele enxerga o time com a volta do Lucas, né? Com a volta em condições de jogar regularmente, né? Em condições de jogar 90 minutos e tudo mais. Isso eu não tenho ideia de como é que o técnico argentino o vê, né? Mas em condições normais, em forma, é um jogador para ser titular, obviamente, né? Das duas contratações do Casares, foi aquela que deu retorno técnico, cara, que tirando essa lesão, está sempre jogando, o Rames ao contrário. Aliás, eu li em algum site aqui que o Casares acha que resolve o problema do Rames lá na frente, né? Na metade do ano ele espera uma oferta. Sim. Uma oferta que seja boa para o Rames Rodrigues e que seja boa para o São Paulo. Quem fará essa oferta? Esse é o drama, né? Empurrando com a barriga, mas eu até entendo isso, porque agora como é que tá? Não tem mais jeito, o estrago já foi feito. A gente falou muito, 2 contratações São Paulo fez. Uma que deu certo, o Lucas, deu certo. A contratação naquele momento era para ganhar a Copa do Brasil. Ele ajudou muito, é um jogador diferente, deu certo. Ele sofreu uma contusão, é verdade, mas ele é um jogador que não é uma decepção, ao contrário, ele é importante para o São Paulo. E o Rames Rodrigues foi um mico, claramente um mico. Eu até tentei descobrir, mas meu departamento de investigação criminal não descobriu. Quem indicou? Até agora não há uma coisa clara nisso. Foi o departamento competente de análise do São Paulo? Foi a indicação do técnico? Foi a diretoria que lembrou do nome? Ou foi, digamos, um agente, um empresário? Olha, eu tenho aqui um negócio de oportunidade. O Rames Rodrigues está livre, é oportunidade. Ninguém sabe que ele está livre. Eu tenho aqui negócio, informação de cocheira para vocês. Rames Rodrigues. Mas ele não está jogando? Não, ele está na Colômbia. E aí eu liguei para a Colômbia, meus amigos da rádio de Barranquilla, Juan Carlos.
Juan, vai ter esse negócio? Ele está aqui, ele está passeando pelo país, está com os parças dele, sim, certo? Já descansando, curtindo a Colômbia, tá certo? Então o São Paulo sabia que ele não estava jogando, que ele estava fora de forma, mas contratou. Chegou de jatinho, tá tudo certo. Só que não prosperou há meses. E a gente começou a cobrar aqui. Puxa vida, o departamento médico do São Paulo tem que falar alguma coisa. A equipe multidisciplinar do São Paulo precisa falar alguma coisa sobre o que está acontecendo com ele. Vocês não conseguem colocar esse cara em ordem. Talento ele tem. Né? E aí, ninguém se pronunciava, aquele negócio todo, nenhum técnico usa. E aí surgiu a informação que o grupo se reuniu, o grupo de jogadores, deu uma dura nele. Aí eu parei de criticar a equipe multidisciplinar de São Paulo, porque, poxa vida, os caras estão se esforçando. Parece que o problema é ele mesmo. Ele que não está querendo que a coisa se encaixe. E agora ficou claro que não jogaria mais no São Paulo, quer dizer, ninguém usa. E o técnico Zubeldia é mais um que não tem planos para ele. Né? Então é isso. Mas com o Lucas é diferente, né, Boni? O Lucas, por mais que ele tenha muitos problemas físicos, ele já tinha também no Tottenham, vinha de uma temporada que passou quase a temporada inteira lesionado. Então, os problemas físicos do Lucas não são novidade. Também por causa do estilo de jogo dele, muito arranque, muita velocidade, aceleração. Ele acaba sofrendo com isso, mas é o jogador mais diferente que tem o time do São Paulo. Acho que junto com o Rames tem qualidade, mas é aquela coisa, né? Que as informações que a gente tem, que realmente também problemas físicos, isso que você disse dos jogadores terem dado uma dura nele, e que 3 técnicos não quiseram utilizá-lo regularmente. Então aí fica complicado, acho que já é realmente, como o Casares falou, próximo de sair, carta fora do baralho do São Paulo, já não tem que mais levar em consideração. Nenhum clube pode tirar a primeira pedra, né? Tem contratação que não dá certo. Essa não deu certo. Não é isso? E o Lucas Vampeta? Você vê, quando fala assim, 11 jogos é jogos, hein? Você vê como é uma lesão com um jogador importante como o Lucas, titular absoluto do São Paulo, vai reforçar, tomara que não machuque de novo, num momento tão importante que é o momento de mais um jogo da Libertadores para conseguir a primeira colocação, e aí vem os mata-mata, né? E no próprio Campeonato Brasileiro, São Paulo está ali entre os 6 primeiros, sentar com todo mundo, e essa parada vai ajudar mais ainda. De fazer, não precisar voltar a jogar quarta, domingo, vai fazer mais reforço, se reforçar mais. Estou falando em termos de Lucas. Ganhar mais confiança, fazer mais reforço. Porque quando você volta, não sobra tempo para você fazer. Se já tem jogo no final de semana, ele jogou ontem, já ia jogar de novo agora no domingo. Essa parada vai ser bom não só pro Lucas, para vários jogadores que estão voltando aí, o próprio Dudu. Sem dúvida. Jogadores que estão lesionados. Nós vamos para um rápido intervalinho pelas nossas emissoras de rádio, mas a gente segue aqui com você com o nosso bate-pronto. Muito bom. Olha, os próximos jogos do São Paulo serão o Cruzeiro em casa, Águia de Marabá em casa, o Tajeres em casa e o Corinthians na Arena do Corinthians em Itaquera.